gravando? Já está gravando. Então, primeiramente, antes de tudo, eu já vou falar logo. Eu não sou professora, eu tô fazendo isso aqui apenas para eu mesma conseguir aprender. Então, se alguém achar isso, por favor, ignora. E se resolver assistir, por favor, não me julgue. Se eu estiver falando alguma coisa errada, não fala também, tá? Pode deixar eu errar no vestibular, no Enem, qualquer coisa, tá? Então, isso aqui é mais ou menos um resumo das aulas que eu assisti pra conseguir passar no Enem, né? Tipo, então eu assisti, né? Tipo, eu peguei assim, né? Fui estudando, tava estudando modernismo pra revisar, pra deixar bem guardadinho. Fiz um resuminho aqui, e aí eu vou explicar tudo pra mim mesma, tá? Tô fazendo isso no objetivo de explicar pra mim mesma. Então, se alguém achar, já tô. Não sou professora, tá? Tá até aqui, ó. Não sou pro. Não leve isso a sério, tá? Bom, vamos falar sobre modernismo. Eu amo modernismo. Eu amo, eu amo, eu amo. Ano passado eu fiquei assim, obcecada. E aí eu, tipo assim, meu professor de literatura ano passado ele era um bosta, gente. Ai, cara chato, explicava nada com nada, se achava superior a aluno. Os alunos que ele gostava, ele dava nota boa. Os alunos que ele não gostava, ele não dava nota boa. E ele tratava bem quem ele queria. E ele era um besta quadrado, sabe por quê? Porque ele só dava nota boa pra quem fazia redação Enem, gente. Redação Enem com 3 folhas de escrito. Juro, eu fazia certinho. Eu juro, eu fazia tudo certinho. Eu fazia os 4 parágrafos, colocava tudo certinho, introdução, o desenvolvimento, e ele me dava, só porque é só R. E aí, na metade no segundo semestre eu me estressei. Eu falei, eu não vou me dedicar mais nada, vou fazer mais bosta nenhuma dele. Comecei a pegar os temas dele, comecei a jogar tudo no chat GPT, vou falar mesmo, tô nem aí. Aí eu comecei a jogar tudo no chat GPT pra fazer redação, né? Eu mandava lá tudo que ele queria, falava, ó, chat, faz uma redação enorme. E aí eu fazia uma folha inteira, os dois lados da folha de redação, aí ele começou a me dar MB. Mostrava que ele nem lia, né? Eu tô desabafando mesmo, porque eu odeio aquele homem, até hoje não, vai. Foi um nada na minha vida, né? Pra eu ficar guardando rancor, mas... Ele era uma porcaria, você achava muita coisa. E aí, isso que me estressava, porque se você escrevia 30 linhas, ele te dava R. Agora, você escrevia 2 folhas, ele dava MB. Tipo, ele acha que no Enem a gente tem quantas folhas? Ele acha que a gente tem literalmente 30 linhas. E aí eu comecei a fazer tudo pra chat GPT. Eu não mandava uma frase com o chat GPT. Mandava e ele começou a me dar MB. Só provava o quê? Que ele não lia, tá? E foi 3 minutos só desabafando desse professor de bosta. Porque eu me apaixonei por modernismo, porque eu pesquisei por vontade própria minha. Foi por isso. Porque senão eu teria continuado não gostando. E é isso, tá? O modernismo, ano passado, foi meu hiperfoco da literatura. Esse ano, meu hiperfoco da literatura está sendo Machado de Assis. Então, se alguém nada. Ai, por que eu tô falando essas palavras? Se alguém. Primeiro, eu não quero nem que ninguém ache isso. Mas eu acho que eu vou fazer uma aula sobre Machado de Assis. Porque eu fiquei obcecada nele. Comecei até a achar que eu era algum parente dele. Só que aí eu fui pesquisar, né? Que eu fiquei obcecada por ele. Fui ver a vida dele. Descobri o quê? Que ele não teve filhos. Então não tem como eu ser, mas na minha cabeça eu sou, tá? Se eu não for, eu sinto muito, mas eu acho que eu sou a reencarnação do Machado de Assis. Bom, objetivos do meu vídeo, tanto que eu até botei aqui, ó, vídeo, é só pra eu me estruturar, né? Entender o que foi a primeira fase do modernismo no Brasil, compreender seu contexto histórico, os principais autores, obras e ideias, relacionar os acontecimentos da época com as propostas artísticas do movimento. Fechou? E eu não sei se alguém ó, percebeu, porém eu escolhi esse slide aqui porque o modernismo, né, tá aqui no aqui, ó, quebra, trazer o novo e criar, nossa, tá errado aqui, perdão, e trazer uma identidade totalmente brasileira. Aí eu fui no aplicativo de slide e pesquisei Brasil, aí apareceu esse slide aqui todo estereotipado. Mas eu usei, né? Porque eles queriam um Brasil bem brasileiro, a gente vai fazer o Brasil bem brasileiro aqui.
Então, introdução, isso aqui tá no lugar errado, tá? Não era pra ser esse slide aqui, mas tudo bem. Essa primeira fase, ela é conhecida como a fase da quebra, porque eles queriam quebrar com aqueles padrões europeus, sabe? Então, tá aqui, ó, tentar trazer e criar uma identidade totalmente brasileira, mas isso eu vou explicar mais pra frente, porque não era pra ele estar aqui, eu esqueci de tirar ele daqui. Então, contexto histórico e social. Então, aqui, ó, República Velha, urbanização, aumento da imigração, pós-Primeira Guerra. Então, vamos lá. Antes da gente entender a primeira fase, a gente precisa entender o que é o modernismo como um movimento cultural. O modernismo foi uma corrente artística e literária que surge como uma reação contra o passado e uma tentativa de atualizar a arte e a cultura de acordo com as novas realidades do mundo moderno. Então, que eu falei, quebrar com o passado. No nosso Brasil do coração, o nosso modernismo, foi muito mais do que um movimento artístico. Ele foi um verdadeiro projeto de nação. Os modernistas não queriam apenas fazer arte diferente. Eles queriam reconstruir o Brasil culturalmente. Então, aqui, ó. E romper com as influências excessivas da Europa e valorizar aquilo que era verdadeiramente brasileiro. Oxi, voltei. Mesmo que isso fosse considerado feio, grosseiro ou não refinado. Então, totalmente brasileira, o que eu já falei. Minha caneta. Então, vamos lá. Ui, passa, meu filho, passa. No mundo, a Europa vivia o pós-Primeira Guerra Mundial. O continente estava arrasado economicamente, politicamente instável e desiludido com o progresso técnico. Gente, essa parte aqui eu vou assumir. É um decoreba, porque isso aqui eu só tô colocando pra eu ficar revisando também, porque tô decorando essa parte mesmo, tá? Politicamente estável e desiludido com o progresso técnico e científico. A arte europeia, que antes era baseada na razão, equilíbrio e perfeição, exemplo do neoclassicismo, parnasianismo, agora dava espaço para correntes de vanguardas, como expressionismo, cubismo, futurismo e dadaísmo, que questionavam justamente essa noção de perfeição. Entenderam? Brasil. O país ainda vivia sob a chamada República Velha, marcada pelo domínio político das oligarquias rurais. A gente estava passando pelo café com leite. Quem lembra do café com leite? Eu estava lá. São Paulo se industrializava rapidamente e começava a surgir uma classe média urbana, intelectualizada, mais crítica, mais antenada às ideias europeias e mais preocupadas em formar uma cultura própria e nacional. Então, aumento do imigrantismo, crise da identidade nacional. Ao mesmo tempo, o Brasil era extremamente desigual e mantinha uma elite que imitava os costumes europeus. Isso é verdade. Surge então um grande desejo de ruptura com a arte academicista, formal e europeia. O Brasil questiona o modelo europeu como ideal. Não gostamos da Europa, né? Isso mesmo. Gente, eu não fiz esses slides direito, tá? Eu tava fazendo, aí eu fui falando, ai, cansei. E aí eu não. Então eu vou ter que ver aqui, ó. Se eu já tô nessa parte mesmo, porque senão vai ficar aí. Por isso que eu tive que voltar e colocar aí de novo, porque eu não tinha chegado nessa parte. Bom, agora vamos falar sobre a nossa queridíssima arte, Semana da Arte Moderna. Tá. Então, o
que foi, ou o que é... Ai, caramba. O que foi ou o que é o nosso modernismo. Começou com a Semana da Arte Moderna. Eu não sei se eu escrevi, mas eu vou colocar aqui, ó. Da Arte Moderna, porque eu quero colocar o nome aqui, ó. Nome não, a data. 1922. Por que 1922? Porque 100 anos após a independência, tá? Então, a nossa independência foi em 1822. E aí eles organizaram certinho 100 anos após a nossa independência, tá? Então, o que foi? Ocorreu entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um evento que reuniu artistas de diversas áreas: literatura, pintura, música, escultura e arquitetura, com o objetivo de apresentar uma nova proposta de arte. Eu não sei se eu já passei esse slide. Aqui, ó. Esse, gente. Ai, eu tenho que parar de falar, gente. Que raiva. É vício de linguagem. É o Teatro Municipal. Eu já fui nele, ele é muito lindo. Ó, tá até escrito aqui bem pequenininho. Ele é realmente muito lindo. E aqui, ó, é dentro dele. Ele tem essa escadaria linda, né? E eu já sentei aqui nessa escadaria, ó. E tirei uma foto com os meus amigos. Tava todos eu e meus amigos aqui nessa escadaria tirando uma foto. Ano passado que eu fui lá em uma visita técnica com aquele professor ridículo. Mas é muito, muito, muito bonitinho. E é isso. Qual foi o nosso não, né? O deles. Objetivo. O objetivo não era apenas fazer exposições ou recitar poesias. Era provocar, chocar e desafiar os padrões conservadores, né? Os padrões europeus. Foi como se eles dissessem: Nossa, traveu. Foi como se eles dissessem, né? Acabou essa história. Vamos fazer o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. É tipo isso, tá? Eu lembrei do nada, da Bia do Brás. Foi do nada mesmo. E aí, só explicando direitinho, eu tinha falado antes. Por que 1922? Porque era o centenário da independência do Brasil. Só que para os modernistas, a independência política em 1822 não tinha vindo acompanhada de uma independência cultural. Ainda vivíamos sob o domínio estético e ideológico da Europa. Então a semana foi um grito de independência cultural. Certíssimos, né? O Brasil, cheio de cultura, ia ficar construindo prédio, escola. O teatro, ele tem muito esse negócio, ó. Vocês estão vendo como ele é? Tipo, isso aqui é praticamente... Ele próprio já foi construído, né? Então, ai, ficar vivendo as custas da... Né? Sem nem falar. Então, a Semana da Arte Moderna foi um grito de independência cultural. Então, agora, vamos falar... Eu falei tudo aquilo e nem passei os slides, tá? Mas tá aqui. Caso alguém queira, e agora eu passei sem querer um a mais. Agora vamos falar dos artistas, dos mais da época, os que lutaram por essa semana maravilhosa, tá? Vamos começar com ele, Mário de Andrade, que é o primeiro da lista. Que aqui, né, no meu resuminho tá: organizador e teórico, leitura de poemas e textos. Então, quem foi o Mário? Um dos grandes intelectuais e líderes do movimento modernista. Era escritor, musicólogo, pesquisador da cultura popular e folclórica brasileira. Muito respeitado no meio acadêmico, mas também ousado e aberto a inovações. Obra central, Macunaíma,
de 1928. Eu vou até colocar aqui, ó. Quando aparecer as obras principais de cada, eu vou botar aqui, tá? 1922, só pra 28, filha. Só pra gente, tipo, organizar certinho, né? Porque cada um deles tem uma obra importante, né? Então vamos falar rapidinho desse Macunaíma. É um romance moderno, mas foge completamente do modelo clássico. Conta a história de um anti-herói indígena, preguiçoso, astuto, contraditório, que nasce na floresta amazônica e vai para São Paulo. Ele é chamado de herói sem nenhum caráter. Essa frase não significa que ele é mau, mas sim que ele é múltiplo, inconstante, como o próprio povo brasileiro. O livro é uma espécie de síntese do Brasil. Mistura culturas indígenas, africanas, urbanas, populares, eruditas, religiosas e mais. A linguagem é híbrida, mistura o português, culto com expressões regionais, neologismos e até palavras de origem do tupi. A estrutura é fragmentada em quase onírica, com episódios isolados e simbolismos profundos. Macunaíma representa a ideia de deglutir o Brasil, que mostra o país em toda a sua complexidade e contradição. É uma das obras que mais representa a essência do modernismo. Agora, o segundo Oswald. Quando eu comecei a estudar modernismo, eu achava que eles eram irmãos, tá? Ai, deixa eu ver. Tô parando assim rapidinho, explicando. E tá tendo o jogo do Palmeiras contra o Chelsea. E eu quero ver o Palmeiras perdendo, tá bom? Não gosto do Palmeiras. O Palmeiras já tá perdendo, tá? Tá 1-0 enquanto eu gravo isso aqui. Oswald. Vamos ver primeiro meu resuminho que tá aqui, senão depois eu esqueço. Provocador. Trouxe o humor e a irreverência. Quem foi Oswald? Um dos mais ousados e irreverentes escritores modernistas. Era provocador, sarcástico, intelectual. Casou-se com Tarsila do Amaral, com quem formou o núcleo do grupo antropofágico. Ai, quem não ama, né? E como é? É Tarsi? Acho que era assim, Tarsivaldi. Era alguma coisa assim, o chip deles. Eu não lembro não, era alguma coisa assim. Que lindo, né? Imagina você casar com uma pessoa. Imagina só você casar com uma pessoa, né? Duas fases marcantes do Oswald. Pau-Brasil, 1924. Arte simples, com linguagem direta, que valorizasse o Brasil como um produto a ser exportado, assim como o pau-brasil foi no passado. Antropofagia, 1928. A arte brasileira deveria devorar a cultura europeia e transformá-la em algo novo e nacional. Essa ideia aparece no Manifesto Antropofágico. Frase mais famosa. Agora eu irei usar os meus 4 ou 5 anos de CNA para falar isso aqui. Tupi or not tupi? Nossa, não vou conseguir. Ai, tô com vergonha. Ai, eu tô com vergonha. Nossa, eu nem lembro como. Tupi or not tupi? That is the question. Eu não lembro como pronuncia direitinho, tá? Mas é isso, né? Fazendo referência com Shakespeare. To be or not to be, ou ser ou não ser, eis a questão. E reafirma o desejo de se afastar da Europa e valorizar os indígenas e a brasilidade. Por que ele foi importante? Porque Oswald cria a base teórica mais radical do modernismo. Ele transformou a ideia de ser brasileiro em um ato de resistência cultural, em que o Brasil assume sua identidade sem vergonhas, sem submissão e sem imitação. Arrasou. Ele foi o mais. Eu acho que ele é o meu favorito, tá? Porque ele tem um chip e ele fala
to be or not to be. Não, ele não fala isso. Ai, pera, confundi. Ele fala to be or not to be. Ai, eu confundi agora. Pofagia é de 1928, antropofagia. E aí vamos ligar aqui ao... Ai, eu ainda liguei no errado, ó. Gente, acho que ele é meu favorito mesmo. Amou, foi amado, fez uma frase histórica. To be or... Por que eu tô falando to be? To be or not to be, tá? Manuel Bandeira. Cadê Manuel Bandeira aqui? Que agora eu rabisquei tudo. Aqui tá a Anitta, Tarsila, Graça Aranha. Ele não está aqui, mas ele é muito importante. Onde que foi parar Manuel Bandeira? Meu Deus do céu. Manuel Bandeira, eu vou escrever aqui o nome dele, tá? Já que ele não tá aqui. Que eu esqueci o coitado. Vamos fazer um pontinho aqui, ó. Manuel Ban. Vocês vão entender, né? Quem foi? Poeta que transita entre simbolismo e o modernismo. Sofria de tuberculose desde jovem e viveu com a ideia da morte de forma muito presente, o que aparece na sua poesia, né? Óbvio, né? Imagina você crescer sabendo assim, né? Apesar disso, sua obra é leve, humana e sensível, e tem momentos de humor e lirismo. Obra importante dele, tá? Libertinagem, de 1930. Libertinagem, 1930. Aqui ele adota totalmente a estética modernista. Verso livre, temas cotidianos, linguagem simples. Fala de amor, infância, morte, solidão, religião, cidade. Poema como Poética, Vamos Embora pra Passarga, Evocação do Recife, são um clássico. Nossa, eu errei umas 2 questões. Não, acho que foi só uma. Tava fazendo simulado e apareceu esse negócio de Vamos Embora pra Passarga. Passarga ou Passarda? Passarga. E aí eu errei. Porque ele foi importante. Representa o lado lírico e humano do modernismo. Mostra que a inovação não está apenas no escândalo, mas também na profundidade emocional e na quebra das formas tradicionais da poesia. Artes visuais, na primeira fase. Vamos começar com Anitta Malfatti. Pintora, que em 1917 organizou uma exposição que chocou a elite paulista. Foi duramente criticada por Monteiro Lobato, que acusou de pintar como doida. Aí. Nossa, eu adoro esse tipo de Capão Amarelo, até hoje eu assisto. Mas o da minha época, que é aquele da Emília. Não sei que Emília é essa, mas é o da minha época, o mais recente. Nem deve ser o mais recente, que deve ter um mais... Meu Deus, deve ter um mais recente do que o da minha época agora. Meu Deus, no meio do vídeo eu tendo uma crise de idade. Tá. Que acusou de pintar como doida. Usava técnicas do expressionismo com formas distorcidas, cores fortes, emoção intensa. Essa exposição é vista como o primeiro sinal do modernismo no Brasil. 2. Já falamos da nossa Anitta Malfatti, minha segunda favorita. Agora, gente, já explicando, a Tarsila não participou da semana. Ela não participou da semana de 1922, porque ela estava, sabe aonde? Na Europa, olhando só. A bonitinha estava, tá? Então, aqui, ó, ela não expôs, mas foi essencial depois, tá? Por isso que ela tá aqui no meu resumo. Mas ela não participou da semana. Pintora mais importante do modernismo visual brasileira. A famosíssima Abapuru, eu não lembro como fala, Abapuru, simbolismo do movimento antropofágico. A negra, o sol potente. São outras. Nossa, esse
a Vaporu, né, esse babado, é bem legal, né? Tipo, ela, o Osvaldo, eu ia falar Tarsilo, Osvaldo, meu Deus, o Oswald, viu, se encantou com aquele pezão daquele bicho lá e mostrou pra Deus e o mundo, e aí todo mundo amou também junto com ele. E é isso, né? E hoje a obra não está no Brasil, né? Como pode, mano? Acho que a pintura mais importante do modernismo não está no Brasil. Tá onde? Naquela peste daquela Argentina. Mas tudo bem. Então, ela misturava o ingênuo com o sofisticado, o rural com o urbano, o popular com o erudito. E trabalhava com cores intensas, formas simplificadas e símbolos brasileiros. Eu tô correndo agora porque eu percebi que já tá muito grande. Eu prefiro terminar isso logo. Eu tenho que terminar isso logo. Então, a nossa conclusão. Eu acho que eu não fiz um slidezinho de conclusão aqui. Não, só tá escrito tchau. Mas conclusão. Não sei o que é conclusão. Agora eu parei porque eu tava arrancando uma pele da minha boca. Eu ia falar uma pelinha, mas que foi a minha boca inteira agora. Conclusão. Então, o que foi a primeira fase? Um movimento de revolução estética e cultural. Os autores queriam romper com o passado, abandonar aquela ideia de Europa, de arte focada na Europa. Romper com o passado e criar algo autenticamente brasileiro. Essa fase foi marcada por experimentalismo, nacionalismo crítico, valorização da cultura popular e liberdade formal. A primeira fase termina em 1930, quando o país passa por uma grande virada política, com a Revolução de 1930 e quem? Getúlio Vargas assume o poder. A partir daí, entra-se na segunda fase do modernismo, mais amadurecida e voltada para o equilíbrio entre forma e conteúdo. Então, lembra que eu falei que a primeira fase, ela é a quebra? Cada fase, ela tem mais ou menos uma característica, assim, principal. Então, a primeira fase, quebra, queriam quebrar. Então, tipo, pensou em primeira fase, quebra. Aí a segunda fase, né, já era mais eles já estavam mais adurecidos. Então, era um equilíbrio, igual eu falei, assim, mais tranquilos eles estavam, né. Na primeira fase, eles chegaram com tudo. Segunda fase, né. Mas é isso. Quando eu chegar no estudo da segunda fase, eu volto. Então, próximo. Segunda fase. Mas acho que eu só vou estudar a segunda fase quando eu estudar Era Vargas. Porque, né? Quando eu fizer um resumo de Era Vargas, eu também posso voltar. Então foi isso. Se alguém achar isso, por favor, e tiver visto até aqui, por favor, não me xinga. Eu realmente não sou professora. Eu sou uma vestibulanda que também tô tentando apenas decorar um conteúdo, tá? Beijos.